Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agradecemos o Senhor por mais essa oportunidade que Ele está nos dando, de juntos podermos meditarmos na palavra dEle e compartilharmos essa palavra. Eu agradeço o Senhor, começo esse dia agradecendo o Senhor pela sua vida, agradecendo o Senhor por você estar juntamente comigo, meditando nessa palavra e compartilhando essa palavra. Eu sei que tem pessoas que têm entrado nesse canal e que compartilham essa palavra para que ela possa chegar aos corações necessitados. E eu te agradeço por você estar fazendo isso. Agradeço também todos que têm entrado aqui nesse canal e deixado o seu like, porque é muito importante. É muito importante esse joinha que você dá aí. Estar dizendo que você gostou, que você está gostando daquilo que você está recebendo. E assim você vai estar me ajudando a levar essa palavra aos corações necessitados. Cada compartimento que você faz, compartilhamento que você faz, você está também ajudando no reino, ajudando a proclamar o Evangelho. Você que ainda não se inscreveu, você se inscrevendo, você vai estar me ajudando a levar essa palavra aos corações necessitados. O Senhor, o que Ele colocou no meu coração foi meditar na palavra dEle. E nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Foi meditar na palavra dEle juntamente com você, que ama a palavra do Senhor, que ama meditar na palavra do Senhor. E hoje, meus amados, nós vamos estarmos aqui meditando em Daniel 4, onde nos fala de um sonho. E o próprio rei que teve esse sonho, ele está relatando isso aqui, né? Então, o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. E aqui fala, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele resolveu relatar os feitos do Senhor na vida dele. E aqui ele fala quão grande são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Aqui esse rei estava reconhecendo Deus Todo-Poderoso. Ele estava reconhecendo o Senhor. Quão grandes são os seus sinais. Quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Então ele está aqui reconhecendo que Deus está no domínio. Deus está no domínio de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. Ele fala assim, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então nós estamos vendo aqui que o rei Nabucodonosor era tão arrogante
que ele não chamou, ele fez um decreto. E decreto tem que ser cumprido. Todos os magos, né, teriam que comparecer diante dele para dar interpretação desse sonho. E aqui, continuando a palavra fala: então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Então ele chamou todos aqueles, né, do seu reino, né, para interpretar esses sonhos. Mas ninguém pode interpretar. E aqui a palavra fala: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Então aqui ele está nos falando de Daniel. Daniel, né, que foi quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi junto. E aí ele contou esse sonho. Ele fala assim: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti espírito dos deuses. Então ele fala, ele deu esse nome para Daniel, nome que eu dei a ele, nome dos meus deuses. Ele mudou até o nome, porque ele queria o nome dos deuses dele, de tanto idólatra, né, que esse homem era. Ele não tinha um deus, ele tinha deuses, né? E aqui ele fala: era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Toda carne se mantinha dela. Então, toda carne que a palavra está falando aqui, todo ser humano, né, se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com suas raízes, deixai na terra, com cadeias de ferro e de bronze nas ervas do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, ele sabia que Daniel era diferente. Ele não cria em um Deus, em um Deus único. Nabucodonosor, ele cria em deuses. Mas ele via que Daniel era diferente. Que Daniel não era como os seus magos, os seus adivinhadores.
ele via algo diferente em Daniel. Então, como ele pensava que deuses tinham poder, que ele poderia ir, né, ao Deus que ele queria, porque ele tinha vários, a gente viu aqui, né, e, e tudo ser resolvido para ele, ele cria dessa forma em deuses. Então ele viu em Daniel algo diferente. Isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Ele tinha certeza que Daniel podia, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos turbavam. Falou, pois, o rei disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ele ficou atônito por causa do sonho, né? E nós estamos vendo aqui na palavra que o rei tinha certeza que Daniel ia dar para ele a interpretação do sonho. Então, meus amados, às vezes as pessoas sabem que Deus é o Todo-Poderoso, mas eles insistem. As pessoas insistem em viver a vida da forma que ela quer. Nós estamos aqui diante de um homem que sabia que Deus era o Todo-Poderoso, que sabia que ele estava errado. Às vezes nós estamos errados e continuamos no erro. Mas ele aqui sabia. E o sonho era tão forte que Daniel começou a falar com ele: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então ele falou: isso não é para você, isso é para os teus inimigos. Isso é para os teus inimigos que têm te mantido nessa prisão esse tempo todo. Isso não é para você. Ele falou: a árvore que viste, que cresceu e te fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhagens eram formosas, e seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, por que que Daniel falou com ele? Ó, isso aqui é para os seus inimigos, isso não é para você. A interpretação desse sonho não é para te destruir. A interpretação desse sonho é para que sejam destruídos todos os inimigos que tentam te destruir. De tão forte que era a interpretação. Ele preparou o rei primeiro para que ele pudesse interpretar o sonho. O sonho seja contra os que têm ódio de ti e não contra você. Então ele fala: és tu, ó rei, que cresceste. Essa árvore és tu, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu. O teu domínio até a extremidade da terra. Então, porque ele estava dominando, ele queria dominar mais do que Deus. Mais do que Deus. Por isso, ele começa falando o Deus Todo-Poderoso, porque ele teve que reconhecer que Deus era o Todo-Poderoso. E aqui continua. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu,
e que dizia: cortai a árvore e destruí-la, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, a tua morada será com o animal do campo, e te farão comer erva como os bois, será molhado de orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, essa maldição estaria sobre esse rei, até que ele reconhecesse quem que tinha domínio. Porque ele pensava que ele que dominava todas as coisas, então ele agia conforme aquilo que ele pensava que era certo, sem se importar que acima dele existia um que dominava todas as coisas. E a palavra está falando aqui que isso aconteceria com ele, até que ele reconhecesse quem era Senhor, quem que mandava, quem tinha domínio sobre todas as coisas. E nós estamos aqui vendo mais uma vez o amor, as misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor está falando aqui que esse homem, ele ia se transformar em um animal. Mas aqui a palavra do Senhor está falando dos cuidados do Senhor. Porque ele não era um animal, ele era um homem. E nós estamos vendo aqui que o Senhor não deixou ele de qualquer jeito, lá no meio dos animais. Ele fala assim: cortai a árvore, destrua, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. E por quê? Porque o Senhor tinha propósito. E com cadeias de ferro e de bronze. Então, ele está ali em um lugar que ele está guardado, na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Então ele estaria ali guardado. Ele estaria comendo como os animais comiam, comendo grama como os animais comiam, mas ele estava ali guardado pelo Senhor, porque ele era um homem que estava ali, para reconhecer quem era o Senhor. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva, como os bois, será molhado de orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Por quê? Porque ele queria dominar tudo. Ele queria tudo para ele. Ele veio, saqueou Jerusalém, levou preso o povo de Israel com ele e pensava que ele dominava tudo. E aqui Deus queria mostrar para ele quem tem domínio sobre todas as coisas. Aqui Deus queria mostrar para ele que a pessoa só vai até onde que ele quer. Até onde que o Senhor quer com sua arrogância. Por isso Davi sempre perguntava para Deus: até quando, Senhor? Até quando? Por quê? Porque Davi conhecia o seu Deus. Até quando esse inimigo vai estar em ação? Até quando, Senhor? E aqui, continuando a palavra: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, ele era um rei arrogante.
Ele era um rei que, que tratava as pessoas conforme o que ele achava que era certo. E aqui a palavra fala, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Você sabe o porquê? Porque o que Deus fala, ele cumpre. Ele mostrou que seria assim, foi assim. Falou o rei e disse, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então, a gente vê aqui que tudo que ele fazia é para a glória dele. Ele não fazia para que o nome do Senhor fosse glorificado, ele fazia para a glória dele. E ele falava, eu fiz. Eu quero dizer para você que nós não fazemos nada. É o Senhor. É o Senhor que nos dá sabedoria para agir nessa terra. É o Senhor que nos dá sabedoria para fazer tudo nessa terra. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada. E às vezes a nossa arrogância nos derruba. Às vezes nós não sabemos por que as coisas nos aconteceram. Mas a nossa arrogância nos derruba. E aqui fala, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou-se de ti o teu reino. Passou-se de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fatião comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Daniel, ele trouxe a interpretação, ainda deu para ele conselhos, para ele se arrepender. Arrependa-se, rei, porque aí Deus pode ter misericórdia de você se você se arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, Deus tem misericórdia. Deus mandou Jonas ir até Nínive e aplicar uma sentença sobre o povo de Nínive. Mas quando Jonas chegou lá para aplicar essa sentença, esse povo se arrependeu. O nosso arrependimento leva a Deus mudar ao nosso respeito. Ele nos dá a chance de nos arrepender antes de aplicar a sentença, antes de vir sobre nossas vidas como juiz. Ele nos dá a chance de nos arrepender. Olha, você está agindo dessa forma. Se você continuar a agir dessa forma, vai acontecer isso e isso com você. Mas se eu me arrepender, se você se arrepender, Deus vem com a misericórdia dele. Ele vem com a graça dele sobre nossas vidas. Mas o rei, ele continuou com sua arrogância. E veio sobre ele a sentença, veio sobre ele aquilo que o Senhor o havia mostrado em sonhos. Então aqui fala, ainda estava palavras na boca dele, porque ele continuou com a arrogância dele, ele continuou pensando que ele era Deus, ele continuou pensando que ele podia fazer todas as coisas, ele continuou pensando que ele podia humilhar todo mundo, ele continuou pensando que ele era alguma coisa. Mas ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou-se de ti o teu reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado de dentre os homens e comia erva com os bois. E o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que se cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, ele reconheceu, quando ele ficou ali como animal,
quando passou esses 7 tempos que a palavra falou, porque é o tempo determinado. É o tempo determinado para que se cumpra a bênção do Senhor sobre nossas vidas e há um tempo determinado para que se cumpra também. Se ele falou que é 7 anos, é 7 anos. Se ele falou que é 1 ano, é 1 ano. É o tempo determinado do Senhor e ele teve que passar esses 7 tempos. Ele teve que passar como animal, porque o Senhor falou com ele que seria dessa forma. E nesse tempo ele reconheceu. Nesse tempo, ele teve que reconhecer que Deus é Senhor, que Deus está no poder e que todos aqui na terra agem segundo a vontade de Deus. E se não agir, está errado. Se fazer conforme a tua vontade, está errado. Então ele fala mais ao fim daqueles dias. Então se cumpriu todos os dias. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento. O Senhor trouxe tudo de volta e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão. Ele diga que fazes. No mesmo tempo me tornou a ver o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a ver a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos são juízos, e pode humilhar ao que andam na soberba. Então, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está atento sobre todas as coisas que acontecem aqui na terra. E tudo que o Senhor permite acontecer em nossas vidas, se nós não estamos andando de acordo com a vontade dEle, tudo que Ele permite andar, tudo que Ele permite que aconteça, é para que haja mudança em nossas vidas, para que Ele possa cumprir o propósito dEle. E aqui Daniel, antes de passar a interpretação, ele falou, isso, ó rei, não é contra você, isso é contra os seus inimigos, isso é contra aqueles que te odeiam. E os inimigos de Deus nos odeiam. A palavra do Senhor fala de 2 reinos. Um reino onde tem um Deus que quer o nosso bem, um outro reino onde tem um outro rei que quer o nosso mal. A palavra do Senhor fala isso, que te mostra 2 caminhos. Um te levará à vida, outro te levará à morte. E eu espero que você escolha aquele que te levará à vida. O Senhor espera que nós venhamos a escolher aquilo que está de acordo com a vontade dEle para nossas vidas. E aqui, depois desses 7 anos, esses 7 tempos, creio que 7 anos, que isso aconteceu com o rei, ele pôde reconhecer que Deus era o Senhor, que Deus está no domínio de todas as coisas, e não ele. A arrogância teve que cair por terra. Todo o mal que estava sobre a vida dele teve que cair por terra, para que fosse restabelecido novamente o seu reino, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Deus falou que ia restabelecer o reino dele, que era por um espaço de tempo, até que ele reconhecesse que o Senhor é Senhor. Então, meus amados, é isso. O Senhor permite que as coisas aconteçam em nossas vidas até que nós reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele está no domínio e que Ele sabe o que faz. E foi isso que aconteceu aqui. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
Foi esse reconhecimento que ele chegou. Esse reconhecimento que Deus quer que a gente chegue. Que a gente reconheça que Ele está no poder. Que Ele pode humilhar e Ele pode exaltar. E o Senhor, Ele quer glorificar o nome dEle em sua vida. Essa palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia, que você possa estar meditando nessa palavra e deixar que o Senhor trabalhe em sua vida. Amém? Nós vamos estarmos orando nesse momento. Pedindo ao Senhor que nos ajude. Que nos ajude para que seja cumprida a vontade dEle em nossas vidas. Que nos ajude a estar no caminho. O caminho que nos conduzirá à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor querido, pela Tua palavra. Obrigado por podermos meditar nela. E eu te peço que o Senhor possa estar falando, Senhor querido, ô Espírito Santo, que o Senhor possa estar falando aos corações de uma maneira grandiosa. Que o Senhor possa estar levando para cada vida o que elas estão precisando do Senhor. No nome do Senhor Jesus, porque Deus, o Senhor quer que cada pessoa, Senhor, viva bem nessa terra. Essa é a vontade do Senhor. Que o Senhor, Deus querido, possa estar levando a cada uma, Senhor, que precisa de se arrepender ao arrependimento. Foi isso que o Senhor esperou do rei Nabucodonosor, que ele se arrependesse, para que o Senhor pudesse fazer o contrário. Como o pessoal de Nínive se arrependeu. O Senhor esperava isso, mas ele continuou na arrogância dele. E teve que se cumprir na vida dele aquelas maldições, para que ele reconhecesse que tu és Senhor. E no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que de uma maneira grandiosa, o Senhor esteja trabalhando sobre cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para que elas possam glorificar, bendizer o nome do Senhor nessa terra. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos te agradecendo, papai, hoje e para sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia e até o nosso próximo encontro.